O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acaba, através do secretário da Cultura e Turismo, firmar um acordo com a Federação das Associações Islâmicas do Brasil, no âmbito educacional, cultural, para que nas escolas públicas do estado de São Paulo se comece a fazer um trabalho de promoção do islamismo. Para maiores detalhes, se você quiser saber exatamente como eles vão fazer isso, que o âmbito deste vídeo não é uma notícia, não é passar uma notícia, é fazer uma reflexão de ordem política. Se você quiser só se informar mesmo, pesquise no Google, você vai achar as maiores informações. E eu queria aqui falar como paulista, como uma pessoa absolutamente apegada a esta terra, cuja família, desde que chegou no Brasil, está no estado de São Paulo, como um paulista que tem grande orgulho e conhecimento da história, da tradição, das raízes do estado de São Paulo, que isso, para mim, é uma facada no povo paulista. São Paulo tem esse nome católico devido ao nosso santo padroeiro, São Paulo, um dos apóstolos de Cristo, uma das bases da Igreja Católica. Igreja Católica essa que eu quero lembrar é a instituição responsável desde a descoberta do Brasil, porque Portugal mesmo só existe por conta da Igreja Católica, que venceu os muçulmanos ao longo de 700 anos de cruzada na Península Ibérica, movido pela fé católica, tendo recebido, inclusive, milagres muito bem documentados nesta reconquista de 500 anos, como, por exemplo, a aparição e ajuda na batalha, na peleja física de Santiago Maior. Depois de reconquistada dos islâmicos, a Península Ibérica, os portugueses só vieram ao Brasil com as caravelas, cujas bandeiras ostentavam a bandeira da Ordem dos Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo, um dos símbolos nacionais do Brasil até hoje. Sabe o símbolo da CBF? Tem uma cruz lá no meio, já reparou? Essa é a cruz da Ordem dos Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta cruz estava nas naus portuguesas que desembarcaram aqui junto com Pedro Álvares Cabral. Não era o símbolo de Portugal que estava naqueles navios, era essa cruz. Era o símbolo da Ordem dos Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque foi esta ordem religiosa, militar e nacional de Portugal que colocou o dinheiro, o empenho, a ciência, teve muita ciência mesmo. Foi uma inovação científica, os instrumentos de navegação criados em Portugal, lá na escola de Sagres, para descobrir o Brasil. Depois, descoberto o Brasil, foi a Igreja Católica quem trouxe os homens que desenvolveram aqui mesmo também ciência, também educação. A primeira farmácia do planeta Terra, fora da Europa, e uma das mais desenvolvidas na época, foi criada pelos jesuítas aqui no Brasil, pelos jesuítas. Esses homens trouxeram educação civilizatória mesmo. Pegaram a língua tupi e fizeram a gramática. Pegaram a língua guarani e fizeram a gramática. Ensinaram latim, teologia, filosofia, ciências naturais. Os jesuítas trouxeram a civilização, trouxeram o amor, porque ninguém ensina o outro
se quer explorar o outro. Ninguém ensina ciências para alguém para explorar ou oprimir, mas para amar. E por amar este alguém, quer que esse alguém contemple o que é belo, o que é bom, o que é verdadeiro, através das artes, através das ciências, para que assim esse alguém tenha maior contato com a suma bondade, a suma beleza, a suma verdade, que é Deus mesmo, com maior facilidade. Foi a Igreja Católica que fez isso. Por mais corrupto, por mais corrompido, por mais decaído que seja o atual povo brasileiro e aqui do estado de São Paulo hoje, se não somos completos bárbaros, se não somos completos animais, se não somos um conglomerado de bestiais indivíduos, a isso devemos a Igreja Católica. Ao Mosteiro de São Bento, que está lá em São Paulo, aos homens que lá estão enterrados, a tantos e tantos indivíduos, o próprio fundador da cidade de São Paulo, Tibiriçá, todos eles profundamente ligados à Igreja Católica, devemos o Estado de São Paulo e devemos o Estado do Brasil mesmo, que conhecemos. E um fato que um povo não conhece sobre a própria origem é grave, porque acontece esse tipo de coisa. Se tudo isso que eu acabei de descrever só foi possível graças à Igreja Católica, que permitiu Portugal ser fundado lá em 1139, vencido Ourique, depois, em 1143, reconhecido como país, e daí ter acontecido a Reconquista, e depois descoberto o Brasil, e nós termos sido descobertos e civilizados. O desconhecimento disso e a origem e causa disso, que é a Igreja Católica, o catolicismo, por parte dos governantes ignorantes como o senhor Tarcísio de Freitas, que não conhecem, que não sabem disso, olhem que grave, fez com que este governante ignorante fosse lá e promulgasse um acordo, uma cooperação para doutrinar toda a população infantil através das escolas públicas do nosso estado, na promoção da religião, que se tivesse prosperado, não teria permitido que nós sequer estivéssemos aqui. Se tivesse prosperado, se o islamismo não tivesse sido vencido pelos nossos ancestrais em Portugal, ao longo daqueles 700 anos de vidas e mortes dedicadas a reconquistar Portugal do Islã, nós não estaríamos aqui. O Brasil não existiria. O estado de São Paulo não existiria. Não há de se dizer que existiria, mas os muçulmanos o descobririam, porque a tecnologia que foi necessária para essas descobertas foi feita por cristãos, para cristãos, visando expandir a religião cristã. E o rei de Portugal, o rei Dom Manuel, que descobriu o Brasil, falou, está escrito em suas cartas, que o principal motivo que o levou a gastar tanto dinheiro do reino, tanto empenho, tanto capital político em mandar navios para cá foi para salvar as almas dos homens que aqui viviam. Um governante, porém, ignorante, que não sabe disso, não valoriza isso, e aí financia com dinheiro do meu imposto paulista um grupo que, se tivesse tido êxito no passado, inviabilizaria a própria existência deste meu estado. Que vergonha, senhor Tarcísio de Freitas, que vergonha do senhor. Que o senhor se converta, se arrependa, e, se não o fizer, será justo que o Senhor queime no inferno. Porque os inimigos de Deus, quando estão no inferno, nada mais fazem do que glorificar a justiça do Senhor, que é o que o Senhor merece. Mas eu não quero isso ao Senhor. Eu desejo a sua pronta conversão e arrependimento deste ato, na certeza de que isso, no entanto, não o isenta de culpa do Senhor e do seu secretário. Vamos deixar uma conclusão concreta aqui, tá bom? Se você é católico,
Nunca mais vote em Tarcísio de Freitas e nunca mais vote em quem fez ele hoje estar no poder. A família Bolsonaro, a mesma, que foi fazer bajulações e chegou até a fazer esquemas muito suspeitos de corrupção com a Arábia Saudita. Nunca mais se associe, vote ou considere mal menor políticos que colaborem, minimamente que seja, para a promoção do islamismo no Brasil. Sim, é isso mesmo. Nem do senhor Jair Messias Bolsonaro, o mesmo que recebeu um rosário islâmico, ou seja, verdadeiramente uma aceitação ativa da religião islâmica sobre si e seu governo por parte da Arábia Saudita. Nunca vote no Tarcísio de Freitas, na família Bolsonaro e todos seus aliados. Se você não é católico, mas entende que o Brasil é uma nação por excelência católica e isso não demanda fé, só demanda honestidade intelectual e conhecimento da história e raízes deste lugar, como eu expus há pouco. Tanto que eu mesmo, antes de me tornar católico, quando eu era protestante, eu reconhecia e louvava isso, o fato de que o Brasil é um país católico. Eu dizia, eu não sou católico, quando eu não o era. Graças a Deus hoje eu sou. A maior graça que eu já recebi na minha vida foi essa. Mas quando eu não era, eu dizia, eu não sou católico, mas o Brasil é. E eu quero que isso seja respeitado. Se você não é católico, mas você conhece que o Brasil é, que por essência o Brasil é católico, isso não tem nada a ver com os números do IBGE, tem a ver com a história do Brasil até hoje, tem a ver com a formação dessa nação enquanto tal. Igualmente, se oponha e manifeste seu desprazer. Vá às redes sociais do senhor Tarcísio de Freitas e do seu infeliz secretário e manifeste isso. E, por fim, uma outra conclusão concreta que eu quero trazer é que devemos começar a discutir sobre a criminalização do islamismo como ideologia política radical. O Islã deve ser criminalizado porque ele é uma ideologia. Ele não é simplesmente uma religião, mas uma ideologia política radical, protegida e disfarçada sob o manto de religião. O Alcorão prega o domínio político dos povos não islâmicos. Um dos métodos previstos para tal é a infiltração. A infiltração sob o manto de tolerância, de diálogo, de liberdade religiosa, coisa que só mesmo as fracas democracias liberais que usam o Estado laico caem, porque países da Ásia não caem. Alguns países da África não caem. Países, democracias liberais fortes, com alta soberania, como o Japão, não caem. Mas aqui no Ocidente, as nossas democracias laicas, liberais, caem. Porque nossos juízes são muito ignorantes. Não leem, são burros, são membros do Ministério Público irresponsáveis, não têm senso de dever para com a ordem estatal, para com o senso comum. Eles são mais comprometidos com sinalizarem virtudes publicamente do que com fazerem jus ao salário que recebem dos nossos impostos, então garantirem a soberania do Estado democrático de direito que os sustenta. Querem mais fingir, olha, como nós somos modernos, servir as suas ideologias de que são tolerantes, do que garantir, opa, isso aqui ameaça ou não a ordem social e política? Ameaça, mas não, eu quero sinalizar que eu sou uma pessoa maravilhosa, sinalizar minha virtude publicamente.
por ego, para se sentir aplaudido, os membros do Ministério Público, do Poder Judiciário do Brasil e do Ocidente todo deixam essas associações avançarem. Os políticos também, sabendo que vão receber dinheiro para suas eleições das embaixadas do Egito, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein, da Arábia Saudita. A própria federação em questão, que eu citei inicialmente, antes que ela tire do ar, eu já acumulei as provas e estou pronto a juntar em eventuais autos judiciais. Eu tenho provas de que ela é financiada por governos estrangeiros, por exemplo, do Egito, e por outras entidades internacionais, que se você puxar o fio, você vê que são financiadas por governos estrangeiros muçulmanos. O Islã prega a dominação política. Não é uma religião igual ao budismo. Não é uma religião igual ao protestantismo. Não é uma religião igual ao catolicismo. Não é uma religião igual ao shintoísmo. Não é uma religião igual ao confucionismo. O Islã prega a dominação política. Consequentemente, a lei deve tratar o islamismo como ideologia política e não como religião. E por isto deve, em defesa da soberania nacional, pela proteção do Estado Democrático de Direito, pela defesa dos direitos humanos fundamentais que garantem a ordem social e política vigente e consagradas na Constituição atual, justamente criminalizar o Islã. Se não criminalizar o Islã, enquanto é tempo hoje, haverá um tempo que não vai ser uma opção política inteligente, prudente e preventiva, mas uma necessidade existencial e de sobrevivência nacional a expulsão do Islã. Igual foi para os nossos ancestrais em Portugal. Esse momento é quando eles já são mais de 20% da população. Aí não tem, nesse momento, outra opção. Ou você deixa a sua nação morrer, igual aconteceu no norte da África, perde sua cultura, perde sua língua, fala-se árabe hoje na Argélia, na Tunísia, mas essa não era a língua dali. Perde-se sua religião, perde-se suas liberdades para o Islã, ou você luta. Aí para lutar é ou você sobrevive como nação, como povo, como etnia, como língua, ou você luta. Só que aí, que triste. Só os nossos ancestrais ficaram 700 anos lutando para libertar Portugal e Espanha. E aí, nesse caso, é ruim, porque leva muito tempo, muito sangue, nosso e deles, martírio nosso, morte deles. Eu não quero matar muçulmano. Ninguém quer matar muçulmano. A gente não quer matar seres humanos. Nós defendemos a liberdade dos povos, os direitos humanos. Nós não queremos isso. Por isso que nós defendemos hoje a criminalização do Islã enquanto é tempo, porque criminalizando hoje, as mesquitas que já existem vão ser as únicas permitidas. O governo do Egito, da Argélia, do Catar, do Bahrein, dos Emirados Árabes Unidos vai ver que no Brasil não adianta continuar mandando dinheiro. Eles já chegaram num platô legal, não tem como construir mais. Só tem as mesquitas que já existem. Não adianta a gente patrocinar o envio de imigrantes muçulmanos para o Brasil, porque eles não vão conseguir fazer mais templos. Então, é a única forma da gente proteger a nossa soberania nacional e a gente criminalizar o islamismo enquanto ideologia política radical.
Assim como já deveríamos ter criminalizado o comunismo porque prega uma tomada do Estado e um assalto às instituições e uma expropriação coletiva da propriedade privada e ameaçando assim a democracia, as liberdades básicas do Estado democrático, do Estado de Direito. E assim como corretamente já criminalizamos o nazismo por igual motivo, devemos criminalizar o Islã, que prega a lei Sharia, que é primeiro vem com diálogo, depois com tolerância, essas coisas, conforme vai crescendo em população, e a gente cresce através da imigração e através da alta taxa de natalidade, e através da promoção, fazendo lobby político com os políticos, igual foi feito com o senhor Tarcísio de Freitas, para eles ensinarem nas escolas, na mídia, a gente vai lá numa emissora de televisão, paga para aparecer num programa, faz um discurso bonito, a gente envia dinheiro das agências de inteligência do Catar para influenciadores grandes que crescem aí no Brasil. Eles vivem do quê? Eles só vivem de propagar o Islã, eles vivem do quê? De doações. É que não é, porque no Brasil ninguém faz doação de nada. Não existe a cultura de fundo de doação aqui. Recebe diretamente de agências de inteligência estrangeiras, conforme vários relatórios da CIA, da ISE, que é a agência de inteligência italiana, do DGSE, que é a agência de inteligência da França, conforme várias agências de inteligência do Ocidente, de governos sérios e que ninguém duvida da credibilidade, já testaram. Se a gente criminalizar hoje o Islã, esses governos estrangeiros vão entender que não adianta mais continuar patrocinando no Brasil. Vai chegar uma hora, igual aconteceu na Europa, que eles vão começar a patrocinar a vinda de imigrantes. Todos os imigrantes que estão na Europa hoje, uma grande parte dele, dos legais, eu estou falando, mas também de ilegais, estão lá diretamente por ações governamentais da Líbia, da Tunísia, do Egito, do Emirados Árabes Unidos, do Bahrein, do Catar. Eu quero deixar bem claro que esses governos patrocinaram a imigração, eu tenho provas disso, eu posso provar tudo que eu estou falando, e eles em algum momento vão fazer isso no Brasil. E só não fizeram ainda porque querem primeiro chegar na Europa, que é mais importante, tem mais peso geopolítico. E o Brasil vai demorar muito mais, então é um projeto que eles deixaram para o longo prazo. Mas já vemos nas cidades brasileiras um crescimento notório disso. E enquanto ainda não são uma quantia relevante da demografia brasileira, é que é tempo de nós criminalizarmos o Islã, porque assim, sem precisarmos agir no futuro com uma operação de sobrevivência nacional para salvar o nosso país dessa ideologia radical, dessa ideologia política radical. Não é uma religião, é uma ideologia política. A lei Sharia prega o domínio, a tributação pesada de quem não é muçulmano, de quem não se converter, e a perca de direitos civis de quem não é muçulmano e se converter. E isso até que a pessoa se converta. E isso é uma dominação política, isso está prescrita na doutrina dessa ideologia política, que não é uma religião, repito. Isso é o que, senão uma ideologia política? É uma religião de dominação política, então é uma ideologia política. O cristianismo foi promovido com base no amor. O budismo, o shintoísmo é promovido na base do intelecto, do convencimento, mas essa religião, a história mostra, não é minha opinião. Ela foi só expandida na base da espada. Se a gente hoje, enquanto eles não são 5% da população sequer do Brasil, se a gente hoje não criminalizar e assim impedir que isso aumente, no futuro, se a gente quiser sobreviver com a nossa cultura brasileira, vai ser necessário, que pena, guerra com eles. E aí, eu não quero isso, eu não quero que eles morram. Eu quero preservar os direitos humanos deles. Eu defendo a liberdade dos povos, eu defendo e me oponho veementemente a qualquer um que pregue a violência, exceto em legítima defesa, mas mesmo a de legítima defesa é uma pena.
Eu não desejo isso. Então, para a segurança deles, para que futuros imigrantes que receberão dinheiro desses governos estrangeiros para emigrar para cá, não venham e assim tenham suas vidas felizes e belas em outros países que aceitem o Islã e não se frustrem no Brasil, devemos hoje criminalizar o Islã. Porque se eles chegarem a ser 10% da população, 5% da população, 3% da população nacional, criminalizar o Islã, aí vai ser impossível sem uma guerra civil. Igual é na França hoje, que 20% da população é islâmica, é impossível você criminalizar o Islã. É entre 15% e 20%. Se você criminalizar o Islã, pela sobrevivência da França e sua cultura, você literalmente vai causar uma guerra civil. Na Itália, em Gênova, documentos governamentais são emitidos em árabe também. Eu não quero que no Brasil uma língua estrangeira seja emitida nos documentos oficiais. Eu quero a língua portuguesa. É essa que fez o meu país. Eu tenho direito humano de preservar a língua dos meus antepassados. É meu direito humano a preservação do legado dos meus avós. É meu direito humano ver a minha terra como sempre foi. É meu direito humano básico poder passar ao meu filho uma terra com a cultura que eu recebi dos meus pais. Se você, membro do Ministério Público, membro do Poder Judiciário, que vive dos meus impostos, que não produz nada para a economia, mas vive da economia, não compreende isso e quer sinalizar a virtude publicamente. Se você, que vive dos meus impostos, senhor Tarcísio de Freitas, se você, que vive dos meus impostos, senhor secretário da Cultura e Turismo do Estado de São Paulo, se você, que não produz nada, mas ao contrário, atrapalha a produção e a manutenção da cultura neste local, e faz parte do aparato estatal, não consegue respeitar este meu direito humano básico, o senhor perde a sua autoridade e eu perco o meu dever de obediência à sua autoridade e de respeito à sua autoridade. Então, não só eu, mas toda a população deste país deve, por bom senso, começar a patrocinar a discussão da criminalização do Islã. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Vai chegar um momento que não haverá mais tempo, como já é em países europeus. Eu não quero que isso chegue no Brasil. Por fim, uma última conclusão. Se você é católico, reze o Santo Rosário para a conversão do Brasil e dos brasileiros, para a proteção do Brasil do Islã. Que Nossa Senhora do Brasil, este título de Nossa Senhora, a qual eu sou extremamente devoto, que Nossa Senhora do Brasil proteja o Brasil. No Brasil, ela é a rainha. No Brasil, o rei é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é Maomé. Não é o demônio que ele chamou de anjo que lhe revelou sua falsa religião. É nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, quem fez o Brasil. O Brasil é de Deus, é de nosso Senhor Jesus Cristo, é da Santíssima Virgem Maria. Se você é católico, diga isso não da sua boca para fora, mas rezando um Santo Rosário pela conversão e proteção do Brasil ao islamismo, pela conversão e arrependimento das autoridades públicas deste país que até o momento permitiram a liberdade civil plena desta ideologia política de dominação de avançar neste país. Reze, sim, pela proteção do Brasil do comunismo, mas também do islamismo, porque é uma outra ideologia política radical. Reze para que Deus e Nossa Senhora hajam para a proteção institucional do nosso Brasil contra este mal espiritual também, e social também. E reze pela conversão e arrependimento das nossas autoridades e para a pronta promoção da discussão sobre a criminalização
do islamismo no Brasil enquanto é tempo, repito. Que o senhor Tarcísio de Freitas se arrependa. De todo o meu coração eu suplico isso, não desejo o inferno para ele. Eu o amo como meu irmão em Cristo. Não quero vê-lo no inferno, porque infelizmente é o futuro dele se ele permitir realmente o avanço desse tipo de pauta que perde as almas, que perde a paz pública e social do Estado que Deus confiou para ele governar, que é o Estado de São Paulo. Deus vai cobrar muito de quem recebeu muito. A quem muito foi dado, muito será cobrado e exigido no dia do juízo. E eu não quero que neste dia haja choro e ranger de dentes por parte do senhor Tarcísio de Freitas. Eu quero vê-lo no céu. Para isso, eu suplico ao Senhor e à Santíssima Virgem Maria que toquem a consciência deste homem enquanto é tempo e que, como forma de demonstração de arrependimento, ele comece a pautar iniciativas, quem sabe por milagre, em prol da criminalização do islamismo, como eu aqui defendo. Eu sou a primeira pessoa que eu vejo fazer essa iniciativa no Brasil. Eu espero que nós normalizemos essa promoção logo por uma questão de segurança do nosso Estado democrático, do nosso Estado de Direito, da segurança nacional, da ordem política e social, pela preservação das instituições do Brasil. Enquanto é tempo, devemos criminalizar o Islã, rezar por isso, rezar pelas nossas autoridades, pela nossa segurança nacional e espiritual do Brasil. E agradeço a todos que assistiram até aqui. Se você não é católico e não se identificou com muito do que eu falei, é normal, porque o meu canal é voltado principalmente para um público católico. Mas ainda assim, só de você ser um cidadão de boa fé, como eu era quando eu era protestante, e você reconhece que o Brasil é uma nação católica, isso deve ser respeitado, ainda que você mesmo não seja católico. Por favor, da sua forma, faça uma oração também pelo Brasil e pela nossa segurança, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos, que Deus converta os muçulmanos por amor a eles. Eu desejo que eles conheçam a verdadeira religião e se convertam. Mas eu não quero fazer isso com violência, eu não quero que eles sejam convertidos na ponta da espada, igual a religião deles acredita que pode ser. Eu não quero que eles sejam convertidos ao cristianismo com base numa tributação violentíssima e com base na expropriação de bens igual o islamismo e a lei Sharia prega que deve acontecer com não muçulmanos. Não, eu quero a conversão deles, não induzida e forçada pela força, mas pelo amor. Por amor a eles. Eu peço também, rezem os senhores por esses nossos irmãos perdidos, coitados, para que eles sejam verdadeiramente felizes nesta terra e no céu, que eles se convertam à verdadeira religião, a religião de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o catolicismo. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o Brasil.